Então, vamos dar continuidade às nossas aulas presenciais e vamos retomar de onde paramos, que foi do texto dissertativo argumentativo, tá? Essa aula agora eu me baseei em 2 materiais, tá bom? Um é esse livro aqui, Técnicas de Redação para Concursos. Ele tem algumas informações muito interessantes para nós do ensino superior. E o outro é esse livro que a gente tem na biblioteca lá da escola e que utilizamos bastante, tá? Então, nossa aula agora vai ser baseada nesses 2 materiais. Há uma questão sobre texto dissertativo e argumentativo que eu queria comentar, sabe? Um desses autores de um desses livros, ele comenta que tem uma confusão muito grande sobre o significado do que é dissertar. A definição de um texto dissertativo é instável, né? Nem todos, cada autor fala algo. Então, por exemplo, este autor aqui, ele fala que dissertar é expor ideias. Esses 2 autores, eles dizem que dissertar é quando você traz argumentos para convencer o outro. E eu também, nós temos outros materiais que também diferem no que é dissertar. Então, eu optei por seguir o Wander Imediato, que é um professor da Universidade Federal e que há muito vem estudando as questões textuais, então nós vamos ficar com o conceito dele, tá? Então, um texto dissertativo é uma explicação, é quando você escreve explicando um tema, tá? Dissertando sobre um tema. E eu já falei isso em sala para vocês, aqui eu tô mais retomando, tá? Já um texto argumentativo, quando eu trago argumentos, eu tento convencer o meu leitor daquilo que eu estou defendendo, da ideia que eu estou defendendo, que aqui na nossa aula a gente não vai usar tanto a palavra ideia, por vezes eu vou falar tese, tá bom? A tese que eu estou defendendo. O mais importante sobre um texto dissertativo argumentativo é a gente saber o que todo mundo a vida inteira falou sobre as partes principais, né? A introdução, desenvolvimento e a conclusão. Tem umas aulas no nosso Moodle sobre essas partes, eu gostaria muito que vocês assistissem. Algumas dessas aulas foram gravadas para um outro projeto lá da escola, não tem problema, tá? A gente assistir. Elas são muito importantes para as nossas aulas aqui também. Gostaria muito que vocês assistissem lá, tá? Esses outros vídeos. O mais importante, na hora em que eu começo o meu texto, no meu parágrafo de introdução, eu já preciso apresentar qual é a tese que eu vou defender. Eu já tenho que falar para o meu leitor o que me traz aqui nesse texto. Então, eu falo do assunto, eu falo um pouco do assunto, e eu já defendo uma tese, eu já trago uma frase que ela seja algo afirmativo, em que eu me posiciono frente a algum assunto, tá? No desenvolvimento, eu vou discutir essa tese, isso que eu estou defendendo, trazendo argumentos. Aí eu vou trazer exemplos, eu vou trazer citações, tá? Vou trazer falas de outras pessoas, tudo bem? E o parágrafo para finalizar, o parágrafo de conclusão, eu posso fazer o meu parágrafo de conclusão de 2 maneiras. Já falei isso em sala. Eu posso trazer uma síntese de tudo o que eu disse. É como se eu estivesse falando de novo de uma maneira que seja mais resumida e trazendo as ideias principais de tudo que eu argumentei. Eu trago uma síntese. Então, levando em conta tudo que eu fui falando e desenvolvendo no texto, o que eu concluo, tá? E uma outra forma é trazer uma proposta, uma ideia para melhorar algum problema que eu citei no texto em algum momento, tá? E posso fazer os 2. Eu posso trazer uma síntese em um período, em uma frase. O que é período? Período é aquilo que eu começo com letra maiúscula, termino com ponto final e tem que ter algum verbo ali, tá? Uma frase.
porque nem toda frase precisa ter verbo, por isso que a gente diferencia frase e período. Mas aqui, para nós, quando eu falar frase ou período, a gente pode entender como sendo o mesmo, tá? Para nós aqui, sem tantos detalhes. Então, você pode trazer um período retomando tudo que você defendeu, e também um período apresentando, ou mais de um período apresentando uma solução. Lembrando, quando eu estou falando que traz um período com a síntese, um período para uma solução, não quer dizer que seu parágrafo vai ter duas frases, não. Porque na hora que eu começo a conclusão, é importante que eu retome o tema, que eu retome a minha tese inicial, lá do primeiro parágrafo. Até mesmo para demonstrar para o meu leitor, quem vai ler o meu texto, como eu sei organizar bem o texto que eu desenvolvi, o texto que eu escrevi. Eu sei organizar. Eu estou lá no final, na conclusão, retomando algo que eu disse lá em cima, tá? Então, como que eu posso dividir? Agora falando de espaço na folha, qual que seria um ideal para um texto? Então, depende. Vamos supor que você esteja numa entrevista de emprego, ou mesmo um concurso. Geralmente, as pessoas pedem textos entre 25 e 30 linhas, tá? O Enem pede até 30 linhas. Então, se for um caso como esse, se você estiver fazendo um teste ou mesmo numa prova aqui com a gente, você precisar fazer um texto de 30 linhas, eu te aconselho um parágrafo de introdução, um ou dois de desenvolvimento e um de conclusão, tá? O que a gente fica mais em dúvida é nos parágrafos de desenvolvimento. O meu desenvolvimento, ele pode ser feito em quantos parágrafos? Então, se você estiver fazendo uma entrevista para o emprego e eles pedem para escrever um texto, então você ocupe uma página, é o ideal, tá? Mas vamos supor que nós estamos numa sala, na sala aqui com outro professor. Vocês estão na aula de administração, por exemplo, vocês estão desenvolvendo numa aula de marketing, algo assim, e o professor não delimitou, vocês podem trazer, por exemplo, até 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, um parágrafo de introdução, em que você traz o tema que vai ser abordado, faça um filtra aquele, porque um assunto, você pode te falar uma série de coisas sobre qualquer assunto. Então, quando te derem um assunto para dissertar e argumentar, faça um filtro dentro daquele mundo, daquele assunto, selecione algo que você vai falar naquele texto, tá? Então, retoma o assunto, faça a delimitação, apresenta a sua tese, aquela ideia que você quer defender. E nos parágrafos de desenvolvimento, aí você vai desenvolver esses argumentos, tá? Que vão sustentar essa tese, que você quer que o outro acredite no que você diga. Então, se vamos supor que você está numa aula aí da escola, aí do IF, e o professor pede um texto, você pode fazer até 3 parágrafos, se ele não delimitar o tamanho. Mas o importante é que você coloque em prática que cada parágrafo precisa ter, no mínimo, 3 frases, ok? 3 períodos, para que cada parágrafo fique completo. Isso aí já é passado para nós já batemos bastante nessa tecla. E a conclusão em um parágrafo, tá? Então, eu trouxe aí agora um fluxograma para tentar explicar um pouco sobre como que a gente pode escrever um parágrafo de introdução, tá? Então, coloquei... Ih, desconfigurou, a bolinha do primeiro foi lá para baixo. Não tem problema não, deixa assim. Então, o primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, a gente pode dividir em 3 períodos, não é? O parágrafo tem 3 frases. Então, a receitinha do bolo fica um pouco assim, olha. Eu abordo o assunto... Ih, gente, desconfigurou, foi muito. Eu abordo o assunto, depois eu trago uma ideia principal para delimitar o tema, e aí eu venho com a minha tese, aquilo que eu vou defender, tá? Na hora de abordar o assunto, veja que eu pus uma setinha num quadrinho laranjado aí, eu posso trazer um conceito sobre aquele tema. Então, vamos supor que nós estamos falando sobre esse sistema esse ensino remoto, esse ensino à distância.
Então, você pode trazer o conceito do que é um ensino à distância, você pode trazer o conceito do que é EAD, educação à distância, para comparar depois, falar das diferenças entre educação à distância e um ensino remoto, por exemplo, que não é a mesma coisa, né? Você pode trazer dados históricos, então você aborda o assunto. A gente pode colocar isso na primeira frase, aborda o assunto. Depois você traz a ideia principal desse tema, você traz uma ideia principal, tá? Você você apresenta esse assunto, tá? E por fim, na última frase da introdução, você expõe uma tese, tá? Você vai dizer que ideia que você vai defender. E aí a gente finaliza o primeiro parágrafo. No parágrafo de desenvolvimento, a gente também pode fazer em 3 frases. E se você conseguir, em 4 frases, tá? Você pode trazer uma citação. Bons textos sempre retomam outros autores, exemplos, dados históricos, porcentagens, tá? Então, você pode citar algo, você traz o seu argumento para defender aquela tese, você explica o seu argumento, explica, né? Você detalha aquele argumento, porque eu posso defender um argumento de que o ensino remoto é muito importante em tempos de pandemia. Tá, esse é meu argumento, essa é a minha ideia. Coloquei uma frase. Agora eu trago uma citação, né? Um dado histórico, uma porcentagem, a fala de alguém que de fato seja relevante sobre o assunto, um educador, um trecho de um artigo, e explico, né? Quando eu falo, por exemplo, que o ensino remoto é importante no tempo de pandemia, se eu estou defendendo essa tese, agora eu tenho que explicar. Eu falo que ele é importante, agora eu vou ter que falar por quê. Explicar é o porquê que ele é importante. Ou então eu viro e falo que nós estamos no meio de uma pandemia e que não é momento de pensar em aulas. E que o sistema de ensino remoto não deveria estar acontecendo. Se eu estou defendendo essa tese, eu tenho que explicar agora por que eu estou defendendo esse argumento, essa ideia, tá? Então, o desenvolvimento você traz o argumento, explica o porquê. E essa frase final do parágrafo de desenvolvimento, você vai fazer essa relação. É uma frase final, é a frase de conclusão do parágrafo, não do texto inteiro, que a gente ainda está no desenvolvimento. Então, essa frase final, a conclusão deste parágrafo de desenvolvimento, eu vou tentar ligar o argumento que eu dei ao motivo, o argumento que eu dei à citação. Então, eu retomo conforme fulano, né? Aquele que eu acabei de citar. É importante que não haja sistema remoto, para que as pessoas não se preocupem tanto com tantas questões além da pandemia, que já é muito que tem que se preocupar. Eu posso dizer o contrário também, já que eu estou defendendo uma outra coisa, o ensino remoto é tão importante, então eu falo que eu reafirmo a importância dele, dizendo essa explicação, retomando a fala de alguém ou uma porcentagem, dizendo a relevância desse sistema perante o que está acontecendo. Então, essa conclusão, ela está ali para fazer uma relação a tudo que eu fui expondo naquele parágrafo ali. E aí a gente tem a conclusão, onde, como eu disse, eu posso retomar. Primeiro, eu retomo o tema, eu reafirmo a tese, aí eu elaboro uma síntese e apresento propostas também. Eu posso falar, se nós estamos passando, vamos supor que nós estamos falando desse sistema remoto e a pandemia, eu posso dar uma ideia de como esse sistema remoto pode ocorrer, ou o que poderia ser feito nesse momento de pandemia para que não tenha o sistema remoto de ensino, ok? Então, eu posso apresentar soluções. E alguns lembretes, hein? Então, vamos lá. Não trazer nunca uma informação nova na conclusão, parágrafo de conclusão, eu só posso falar das coisas que eu já argumentei, tá? Das afirmações que eu já dei. Eu não trago nenhuma informação nova. Uma citação nova, um dado novo, nada novo,
tá? Eu preciso, ao longo do meu texto, fornecer exemplos. Então, não adianta eu ficar no achismo. Eu tenho que trazer informações novas. É assim que um texto vai se desenvolvendo. Eu não posso ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Por isso que a gente aprendeu tipos de parágrafos. Então, se eu tenho um parágrafo de causa e consequência, quando eu falo da causa e da consequência, é uma informação nova, tá? Quando eu estou comparando, por exemplo, o sistema remoto com o sistema presencial, eu estou trazendo informação nova e fornecendo dados, né, exemplos para sustentar os argumentos que eu vou defender. Por isso é importante saber tipos diferentes de parágrafos, tá? Construir o parágrafo com no mínimo 3 frases. Isso aí para nós já é lei. Ninguém faz parágrafo com menos de 3 períodos, 3 frases, tá? E defender uma tese. Não adianta eu ficar colocando um tanto de informação. Eu trago aquele tanto de dados, informações e citações sem defender uma ideia. Eu tenho que defender uma ideia. Eu tenho que defender um posicionamento. Eu tenho que defender uma tese. E esse é o farol do meu texto, tá? Ficar ligado nisso. Qual é a tese que eu estou defendendo? E sempre bater naquela tecla, como se eu estivesse defendendo mesmo, tentando convencer alguém, tá? E evitar conclusões simplistas ou utópicas. Então, o que é uma coisa utópica? É um sonho, algo que eu acho que vai acontecer, mas que não vai ser real. Utópico demais. Pé no chão, seja realista. Traga uma proposta, traga uma ideia para aquele assunto que seja real, que seja possível, tá? E nada de uma conclusão simplista. Então, é isso e pronto, acabou. Então, traga de novo o tema, retome os argumentos. Não finalize o seu texto de uma maneira pobre. E muito importante, principalmente em entrevistas de emprego e concursos. O seu parágrafo de conclusão é a última coisa que aquela banca vai ler. Então, finalize bem. É o último trecho que o seu professor vai ler para corrigir o seu texto. Seu professor aqui, ó, tá? Então, faça uma boa conclusão. E aqui nossas referências, tá? Um beijo para todo mundo e a gente se vê na nossa aula, nossa live. Beijo para vocês.